E falando assim, então, das vítimas, né? Existe uma tendência de alguma pessoa sempre se envolver com pessoas manipulativas, com psicopata? Existe um perfil, assim, de pessoas que eles escolhem para dar mesmo um golpe e tudo mais? Sim. Veja, o único animal em que a gente pode atribuir o adjetivo de mal é o ser humano. De forma geral, o homem e a mulher. Historicamente, o homem ele é mais preparado para a caça do que propriamente a mulher. Então, o homem ele tem mais artifícios para induzir do que propriamente a mulher. Hoje se discute se o psicopata seria genético ou não. Existe uma tendência séria de acreditar que seja genético. O que acontece é o seguinte: a exemplo da pedofilia. O pedófilo, ele trata muito bem a criança, apesar de abusar. Existem alguns casos na literatura que a vítima do pedófilo sente saudade do pedófilo. Por quê? Porque era bem tratada. Ela não tinha ainda esse conceito de que estava sendo manipulada. Desta forma, muitas mulheres fragilizadas, e o psicopata ele tem uma capacidade enorme de identificar essas presas, a exemplo do caçador pré-histórico, ele tem uma facilidade de identificar essas presas e cria-se em volta dela aquilo que, podemos dizer, se ela está em cacos, o psicopata junta os cacos dela, pede para que ela se vista melhor, enfim, são várias formas de manipular. O que acontece? Muitas mulheres, infelizmente, elas se adequam a esse tipo. Elas permitem essa manipulação. Depois nós vamos ver as características dessa manipulação. Elas permitem essa manipulação porque elas acabam recebendo uma coisa que muitas vezes elas não tiveram durante a vida dela, que é a atenção, que é o amor verdadeiro, que é o carinho. Enfim, são mulheres fragilizadas que são detectadas na multidão por esses manipuladores que já tem toda uma estrutura montada, eles são treinados, eles são caçadores. Vem e realmente começa a tratar a mulher como uma marionete. E, infelizmente, existe uma matéria no direito que chama vitimologia, que estuda que algumas mulheres acabam com aquela filosofia. Ruim com ele, pior sem ele. Certo? Inclusive existe a síndrome de Estocolmo, onde a mulher acaba se apaixonando pelo sequestrador. Certo? Isso seria justamente porque não houve, a mulher foi fragilizada e ela não conseguiu se recompor. Eu já vi também muito relato assim, muitas mulheres, que eu já atendi, histórico de vida, que elas se envolveram num relacionamento abusivo, e normalmente por pessoas muito manipuladoras, e na história delas, na infância, elas foram vítimas de pedofilia, de abuso sexual. Por exemplo, muito na infância, 4, 5, 6 anos de idade, sofreu algum abuso sucessivo, normalmente por algum familiar. E quando chegou na idade adolescência ou adulta, acabou se envolvendo com alguma pessoa também que, de certa forma, também usou aquela pessoa. Existiria uma relação, a gente pode falar nisso, ou na questão da formação da criança ou até da personalidade, né? Tem algumas pesquisas que trazem isso. Sim. Normalmente, todos os psicopatas, e a grande maioria, que são os psicopatas realmente que estão naquela classificação de serial killers, normalmente eles têm problemas sexuais, certo? Aliás, o que move o mundo são 4 princípios: o amor, o ódio, o medo e o sexo. Esses abusos sexuais na infância da mulher, o psicopata também sofre abusos. Esses abusos sexuais, se não forem lidados, não forem tratados, não forem principalmente descobertos, porque muitas mulheres só vão descobrir que foram abusadas sexualmente depois de casadas.
quando elas veem que aquilo que aconteceu na infância não corresponde ao amor verdadeiro, ao amor que ela está tendo ali do parceiro dela. Aí ela percebe, não, eu fui abusada. Nisso, o que acontece? Já, digamos, já está muito tarde. E começa realmente a haver um conflito que se torna patológico. A maioria das mulheres que são vítimas de abuso sexual na infância, se não detectadas, elas são o ponto-chave para serem manipuladas.